É muitas vezes comparada à tristeza, mas apesar de ser um estado comum em quem sofre de depressão, ser triste não significa ser depressivo. Não ter reação, não sentir a dor de uma perda, aliás, não ter qualquer sentimento que não seja uma culpa profunda. Isto sim pode ser encarado como depressão, sobretudo se durar muito tempo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão atinge cerca de 350 milhões de pessoas e é responsável por 2/3 dos suicídios registados anualmente. É uma das doenças mais incapacitantes do mundo, que leva a faltas ao trabalho, à diminuição da produtividade dos trabalhadores, perdas para as empresas que são tantas que chegam a ter um impacto económico que, somente na Europa, atinge os 92 mil milhões de euros. Os dados são da Eutimia, Aliança Europeia contra a Depressão. A frase é de Ulrich Hegel, presidente da Aliança Europeia contra a Depressão, e serve para mostrar o quão complexa é esta doença mental. Ao contrário do que popularmente se pensa, não são apenas situações negativas que podem despoltar a depressão, nem é por elas existirem que uma pessoa fica automaticamente depressiva. Para o responsável, a doença vai muito além de momentos maus. A pessoa sente-se culpada por tudo. Pela ausência dos filhos, pela perda de um trabalho, por ir de férias, por perder alguém, até ao ponto em que a culpa é o único sentimento que realmente tem. Em termos técnicos, é a sensação de não sentir nada, um estado específico onde não existe qualquer tipo de sentimentos, nem de raiva, nem de alegria, como se o depressivo estivesse morto por dentro. Aliás, o estado de apatia em pessoas depressivas é de tal forma visível que é normal, numa conversa, não existir qualquer expressão corporal. Mas até que seja determinada a depressão, é necessário que estes sintomas persistam durante mais de 2 semanas. Desespero, tristeza, não são sinónimos de depressão, mas repetidos e a longo prazo podem ser sintomas desta doença, tal como a falta de energia, a sonolência, a incapacidade de sentir prazer mesmo nas coisas mais felizes e, claro, distúrbios de processos cerebrais. Quem tem depressão vive num estado terrível, onde pensa que já não há qualquer solução. Não se pensa que é apenas um mau episódio e que amanhã tudo estará melhor. Para os depressivos, não há escape, não há esperança, não há nada. Daí existirem tantos casos que acabam em suicídio. A depressão, aliás, é a maior causa de suicídios no mundo, pela falta de outra opção, pelos sentimentos constantes de inutilidade e de culpa que inundam 24 horas por dia os pensamentos dos depressivos. Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que Ele abençoe também a toda a sua família. A depressão, um problema grave, uma doença da alma, uma prisão na qual muitas pessoas se encontram e que tem feito com que muitos desistam da vida. Não são poucos os casos de pessoas que na hora do desespero não viram mais sentido na vida e então tiveram uma atitude drástica, deram fim à sua existência. Isso é uma coisa realmente muito cruel, porque imagine uma pessoa ainda cheia de vida, não é? Tantos anos pela frente, que poderia realizar os seus sonhos, mas que por conta da depressão se sentia inútil, incapaz, porque é isso que a depressão faz com o ser humano. Ela faz com que a pessoa se sinta a pior de todas as criaturas da face da terra, como se não fosse digna de ser feliz, como se fosse inferior a todas as demais pessoas. Você que está a sofrer com depressão por algum motivo, ou às vezes não há nenhum motivo aparente, a sua vida estava boa, você estava conduzindo tudo na sua vida de uma forma bem racional, as coisas estavam dando certo, a sua família estava bem, lutas, probleminhas, mas
tudo corria bem no seu trabalho, no seu casamento, mas de uma hora para outra você começou a sentir uma tristeza. E essa tristeza foi aumentando gradativamente, aumentando, e ela alcançou proporções inimagináveis. Hoje você tem sido refém de uma profunda tristeza que corrói a sua alma, que faz com que você não tenha ânimo nem para se levantar da cama, você não tem ânimo para nada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que a depressão tem cura. Sim, através da fé, você pode, pela fé, através da fé na palavra de Deus, você pode ficar livre. Obviamente, isso contraria a medicina, porque sabemos que não há cura para a depressão pela medicina. Há tratamentos que as pessoas fazem, obviamente, elas procuram os especialistas e eles fazem o possível para ajudá-las. Mas a cura definitiva, todos sabemos que ela só pode acontecer por meio da fé. Mas Deus é o médico que trata da alma, que cura a alma. E nós temos mostrado inúmeros depoimentos, inúmeros relatos de pessoas que venceram a depressão. Não apenas a depressão, mas muitos outros problemas relacionados à saúde, à família, à vida econômica. As pessoas têm experimentado pela fé os milagres de Deus. O tempo dos milagres não passou. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus hoje. Daqui a pouco você vai conhecer aqui no programa a história do Rui Gouveia, que está aqui no programa. Ele teve depressão, também teve problemas no seu casamento, traía a esposa, havia violência de ambas as partes, também tinha o vício do álcool, tabaco e também a vida noturna. Ele vai contar um pouco da sua história daqui a pouco. E outros depoimentos mais que você vai acompanhar aqui durante o nosso programa. Nós vamos conversar daqui a pouco por Skype com a Patrícia, lá de Santarém, que também sofreu com depressão, e era uma depressão profunda. Ela tinha pensamentos de suicídio, uma pessoa que se isolava de tudo, de todos, enfim, é exatamente as características de uma pessoa que sofre com depressão. E você vai ver também outros relatos, outros depoimentos ao longo aqui da nossa programação. Mas eu quero que você saiba que qualquer problema, por maior que seja uma doença crônica, como por exemplo, nós temos testemunhos de pessoas que foram curadas de cancro e outras tantas pessoas que receberam milagres maravilhosos. Eu queria que você que está agora acompanhando o programa, veja só essa quantidade de pessoas que foram curadas de depressão. Eu chamei no domingo passado, eu convidei ao altar todas as pessoas que tinham recebido a cura de uma depressão. Veja só essa matéria. Pessoas maltratadas por uma vida de sofrimento. Quantos de vocês aqui tentaram suicídio? Tentaram suicídio? Olha quantas. Tem gente que tentou. Tomou o medicamento. Você tentou? Você tentou? Sim. Como? Vários comprimidos, até bebidas alcoólicas. A senhora tentou? Tentei, sim, senhora. Como? Com comprimidos que estava a tomar. Peguei no meio com frasco. A senhora queria morrer mesmo? Queria morrer mesmo, pastor, era muito. A vida não tinha sentido? Muito, não tinha. Eu tomei vários comprimidos e quando fui levado ao hospital, eu nem falei ao médico que eu tinha tomado vários comprimidos porque eu queria voltar a fazer a mesma coisa. Eu queria mesmo morrer. Eu não tinha prazer na vida, eu chorava a noite toda. Por que a senhora não tinha prazer na vida? Era uma angústia dentro de mim, uma dor profunda que eu não entendia o porquê. Deprimidas pelas correntes que maltratam e destroem o casamento, a saúde e trazem instabilidade. A senhora tinha o quê? Cancro. Tinha um cancro também? Descoberto Onde? com cancro no intestino e no fígado. Nível 4. Nível 4? Nível 4, que era o último, de uma das piores espécies. Que os médicos disseram para a senhora? Para mim não me disseram assim, para os meus filhos é que disseram que eu tinha 2 ou 3 meses de vida. Houve um dia em que não tínhamos nada para comer. Nada em casa. 4 meses de renda atrasada. Eu, minha esposa e um filho de 3 anos a ponto de ser despejado para a rua.
Todos os domingos, no Templo Maior, estas e outras pessoas vêm em busca de uma nova vida. E todas as semanas, os testemunhos repetem-se de homens e mulheres livres pelo poder das orações contínuas a Deus. Nenhuma dessas pessoas sairão daqui sem uma resposta tua, porque nós anunciamos um Deus que resolve os problemas, o Deus que cura. Nós temos anunciado a palavra de um Deus que liberta o aflito, o oprimido, que traz vida ao que não tem paz, que liberta o aflito das suas angústias e das suas aflições. E essas pessoas comprovarão isso. Elas comprovarão que aquilo que anunciamos é a verdade. A doutora só me disse assim: Rosalina, eu não sei o que é que se passa consigo. O seu problema era cancro e você não tem nada. Hoje a nossa vida é diferente. Hoje não devemos aluguel porque temos 4 apartamentos próprios. Né? Temos uma empresa próspera, abençoada. Desde quando foi aberta sempre tem crescido os rendimentos, os lucros. Temos 2 carros comprados a pronto pagamento, novo, 0 quilômetros. A última aquisição foi um apartamento que adquiri junto à praia de Carcavelos, num condomínio com piscina e segurança, que é o condomínio onde eu trabalhei 4 anos como porteiro. A senhora tem depressão mais? Ainda tem? Não tenho mais. Acabou a depressão? Acabou, graças a Deus. Porque nada é impossível ao que crê quando a sua fé está alicerçada na palavra de Deus. Se essas pessoas não tivessem encontrado as portas da igreja abertas, elas não estariam aqui vivas hoje e felizes, porque eu duvido que hoje elas não tenham paz, duvido que a vida seja igual. A situação mudou, não mudou? Concentração de fé e milagres, um encontro para todas as famílias e para si que prioriza Deus na sua vida. Participe todos os domingos às 9h30, receba mensagens motivacionais e participe nas 7 orações, para que você tenha prosperidade, saúde, bem-estar interior, uma família reconstruída, libertação espiritual, mas acima de tudo, o batismo com o Espírito Santo. As pessoas que têm estado conosco nessa concentração de domingo têm visto o poder de Deus. São muitos relatos, são muitos testemunhos, muitas histórias de vidas transformadas, pessoas que estiveram no fundo do poço, completamente derrotadas, com a vida totalmente arrasada, totalmente destruída, mas elas se reergueram, elas se levantaram, porque há um poder muito grande na oração. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre esse poder da oração, que é o propósito que nós estamos a viver essa semana na Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo. Nós estamos numa semana especial de clamor, de oração. Eu daqui a pouco falarei um pouco mais sobre isso, sobre o poder que há na oração. A oração que abre todas as portas, que faz o impossível tornar-se possível. Caso você queira entrar em contato conosco para incluir o seu nome na oração, para o nome de um familiar aflito, desesperado, você que quer um aconselhamento, você que deseja uma orientação, você pode ligar nesse instante para o número que aparece aí na sua tela. É o 21 836 8008. Esse é o número para você ligar e ser atendido, orientado, é para você ser ajudado. 21 836 8008. Você pode também nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp. É o 91 861 7038. Nesse exato momento, nós temos pastores atendendo. Os pastores estão à disposição de todos que quiserem um aconselhamento, todos que quiserem ajuda. Você pode ser ajudado e nós estamos aqui com esse objetivo, para lhe ajudar, tá bom? Bem, nós vamos aqui agora ao depoimento do Rui, que chegou à Universal com depressão. Rui, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouco para todos nós aí, como surgiu essa depressão. Esta depressão, como o Sr. Bispo dizia há bocado, surgiu do nada. Eu, na altura, comecei com a depressão, eu não tinha qualquer problema. Os
problemas vieram depois desses sintomas de depressão que eu tive. Ou seja, tudo começou sem nenhuma explicação aparente. Eu não tinha um motivo para ter aquela depressão. No entanto, comecei-me a isolar. Dia para dia comecei a ter alguns sintomas. O meu coração palpitava muito. Eu não conseguia dormir durante o dia de trabalho, quando eu saía, e eu nessa altura conduzia e pronto, e não conseguia estar sozinho, tinha que ligar a alguém quando ia a conduzir. Nesses momentos eu chegava a paralisar da cintura para baixo, tinha vontade de morrer, não tinha vontade de viver, nada me dava prazer. Se eu saía com a minha família, não tinha prazer. Se eu ficava em casa, também não tinha. Isolado, estava mal. Com muita gente também estava mal, porque quando eu ia a um centro comercial e com muitas pessoas também não me sentia bem, começava-me a sentir mal. Era um autêntico inferno na minha vida nessa altura. As traições do seu casamento surgiram quando? Surgiram posteriormente a isso. Eu comecei-me a isolar, a fumar muito, a beber muito também, a sair muito à noite com amigos e depois disso houve a traição. Aconteceu nessa altura. E o seu relacionamento com a sua esposa? Muitas brigas, desentendimentos? Sim, nessa altura eu, como me isolava e saía com os amigos e passava noites fora, quando eu chegava havia desentendimentos, chegávamos a agredir fisicamente, verbalmente, muitas vezes. Fisicamente também? Fisicamente também. Certo. E a sua esposa tomou conhecimento das traições? Chegou a saber dessa traição que aconteceu, porque eu isolava-me, andava na noite e numa dessas noites eu envolvi-me com uma pessoa e ela chegou a saber. O esposo da pessoa que eu traí, pelo esposo da pessoa que eu traí, foi que a minha esposa soube da traição. E a partir daí, como é que ficou o seu casamento? Ficou completamente destruído, Sr. Bispo. Eu tinha uma filha na altura, ela ouvia as nossas discussões, passávamos as noites a discutir. Quando eu chegava a casa, quando estava em casa, era uma discussão, não havia momentos de paz, eram brigas constantes, em que a minha filha se envolvia, era pequenina, tentava se pôr no meio, era muito complicado. A nossa casa... vivíamos momentos de autêntico pânico, discussões, os vizinhos ouviam, era um horror. Houve separação? Chegou a haver separação, ou seja, eu saí ainda durante um tempo de casa, porque nós não aguentávamos mais, depois mais tarde retornei, mas chegou a haver uma ruptura entre nós. Sim. Certo. E como foi, quem chegou primeiro à Universal? Foi o senhor ou sua esposa? Não, fui eu. Através de um convite que me fizeram, eu cheguei às reuniões da Igreja Universal e tudo se foi transformando na minha vida. Foi um convite, né? Foi um convite que eu tive, sim. E esse convite chegou numa hora em que a sua vida estava arrasada? Sim, chegou numa hora que eu pensava que não havia mais solução para mim. Eu cheguei a consultar um médico nessa altura, para fazer exames, porque eu não sabia exatamente aquilo que eu tinha. E eu pensava que se podia resolver. Eu cheguei a estar medicado, tomava 5 comprimidos por dia, só para controlar as batidas do coração. Fiz todos os exames possíveis, porque eu pensava que tinha uma doença grave, os sintomas eram muitos, e não havia solução. E foi nessa altura, eu cheguei inclusive a recorrer à bruxaria também, que também não resultou, e nessa altura eu tive um convite para ir à igreja. E foi nessa altura que eu fui e que a minha vida começou a transformar. Como é que ficou a sua vida a partir daí? A partir daí, e depois das reuniões que eu frequentei, atendimentos com o pastor, tudo foi mudando paulatinamente, mas as coisas foram mudando até ao ponto de eu hoje não ter qualquer sintoma de depressão e ser um homem feliz e realizado. Acabou a depressão? Acabou a depressão. E a sua vida se reconstruiu, o seu casamento, sua família? Sim, tudo, em todas as áreas. As áreas que eu tinha destruídas naquela altura, porque mesmo a área profissional estava em causa, como eu conduzia muitas horas e não o conseguia fazer, estava a pôr em causa a minha vida profissional, familiar também,
porque eu não me controlava, as brigas eram muitas, o isolamento também. A nível de saúde também, eu não tinha saúde para estar em lado nenhum. E tudo isso foi mudado e transformado na minha vida. Quer dizer, hoje o seu casamento está bem, foi restaurado? Foi restaurado. Né? Eu tenho e vivo com paz com a minha família. A nível profissional as coisas evoluíram. Hoje sou dono de uma empresa também. E tudo evoluiu positivamente na minha vida. Quer dizer, antes os convites que chegavam para o senhor eram convites para as noites, para as bebidas, mas um dia o convite foi diferente, né? Chegou uma pessoa para convidá-lo para chegar até a Universal. Exatamente. E desde o dia em que o senhor entrou pelas portas da Universal, as mudanças começaram a acontecer na sua vida. Sim, as mudanças foram acontecendo, não foi de um dia para o outro, não foi, mas as mudanças, eu comecei a ver automaticamente mudanças na minha vida. Não só fisicamente, mas interiormente, e tudo foi mudando até eu estar completamente feliz. É isso aí. Talvez você que acompanha a programação, você pense assim, quer dizer que se eu entrar em uma Universal, a minha vida vai mudar? Veja bem, quando você chega, ou qualquer pessoa chega à Universal, elas aprendem a usar a fé. Todos têm fé, você tem fé, você que está acompanhando o programa, tem fé em Deus, crê na existência dele. Eu também tinha fé em Deus, o senhor Rui também tinha fé em Deus, todos nós tínhamos fé em Deus quando vivíamos no sofrimento. Mesmo tendo fé, todos nós vivíamos uma vida de dor, uma vida de sofrimento, mesmo tendo fé. Por quê? Porque não basta ter fé. Se a pessoa tem fé e não usa essa fé, é a mesma coisa de você ter o carro na garagem da sua casa e andar a pé, ou andar de transporte coletivo. Quer dizer, não adianta ter o carro se você não usa. Ora, muitas pessoas têm sofrido com problemas dos mais diversos. Problema de saúde, problema familiar, o problema econômico, o problema de depressão, como nós temos falado aqui nas nossas programações, e elas creem na existência de Deus. Entretanto, isso não vai resolver a sua situação, porque é preciso manifestar a fé. Na Igreja Universal, as pessoas aprendem a usar a fé e elas vão conquistando dia após dia aquilo que querem. Ou seja, a mudança de vida, ela acontece com o tempo. Você vai ouvindo a palavra, você vai escutando, foi isso que aconteceu, né, senhor? O senhor foi ouvindo os ensinamentos, foi praticando e a situação foi mudando. Exatamente. Foi através de várias reuniões que eu assisti e de várias direções que eu tive para a minha vida mudar e foi aí que começou essa verdadeira transformação. É isso que nós temos falado. Quer dizer, as pessoas entram na Universal, aprendem a usar a fé, você ouve os ensinamentos da palavra de Deus e aí você vai colocando em prática. E a sua vida vai sendo transformada em todos os sentidos, em todos os aspectos. Acerca da depressão, por exemplo, a pessoa chega com depressão, com vontade de morrer. Ela, na mesma hora, ela recebe o alívio. A depressão, quando você, por exemplo, que está em casa agora, com pensamentos de sumir, desaparecer, o que acontece? Quando você entra na Igreja Universal, você recebe uma oração. Poucos minutos, menos de 3 minutos, uma oração forte na sua cabeça. Na mesma hora acabam os pensamentos de morrer, você já recebe o alívio no mesmo instante. No mesmo instante, é instantâneo. A cura acontece na hora e com o passar dos dias a pessoa ela vai percebendo as mudanças e ela vê também que não precisa mais das medicações, procura o seu médico e fala como ela está sentindo. Enfim, nós temos inúmeros relatos assim. Então você pode ficar livre do sofrimento, dos problemas que tem te afligido, que tem te atormentado. Qual tem sido o seu problema? Qual tem sido a sua angústia? Qual tem sido a sua aflição? Minha amiga, meu amigo, existe saída, existe solução. Você pode ficar livre desse sofrimento. Você que está acompanhando a programação pela página da Igreja Universal no Facebook, você também que está nos acompanhando aí no Facebook, saiba que tem jeito para a sua vida, tem solução para si.
Eu não sei há quanto tempo você está a sofrer. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu sei de uma coisa. O Deus que mudou a vida do seu Rui e de tantas pessoas pode e deseja também mudar a sua vida. Ele deseja fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Basta apenas você se entregar a Ele. Basta apenas você recorrer a Ele. Tão simples. Você não tem que pagar nada. Na Igreja Universal as pessoas não pagam nada. Você não tem que pagar para ser atendido por um pastor, caso você queira. Você não tem que pagar as orações. Não tem que pagar nada. Ah, mas dizem que na Universal pedem oferta. Em todos os lugares as ofertas são pedidas. Como é que se mantém uma instituição? Como é que se mantém uma igreja que não se tem ajuda de ninguém, de governo de ninguém? São as pessoas que mantêm. Não significa que alguém seja obrigado a dar alguma coisa. Então, se você está acompanhando o programa, não leve dinheiro à Universal. Vá lá, participe das reuniões. Veja se o nosso trabalho é sincero ou não. Veja se aquilo que falamos aqui é verdadeiro ou não. Essas pessoas que eu chamei ao altar, vou até mostrar imagens novamente delas, essas pessoas que você viu já nas imagens, vamos mostrar novamente, que convidamos ao altar no domingo, todas elas sofriam com depressão. Olha a quantidade. Olha quanta gente. Elas estavam na reunião. E eu perguntei, quem aqui tinha depressão? Muitas levantaram as mãos. Eu convidei ao altar. Olha como ficou o altar. O altar é grande. Olha quanta gente no altar. Todas essas pessoas aí tinham depressão. E não só depressão, mas outros problemas graves, também oriundos da depressão, que a depressão traz problemas econômicos, traz problemas no casamento. Muitos casamentos foram destruídos por conta de depressão, porque o marido já não quis mais ficar com a esposa, porque ela já não cuidava mais da casa, não cuidava mais dos filhos, já nem cuidava nem de si mesma, que a depressão faz isso. A pessoa perde o ânimo até para tomar banho, para cuidar da própria higiene, não é? Então, casamento se destrói por conta da depressão, pessoas perderam o emprego porque não rendiam no trabalho, foram mandadas embora, outros perderam a empresa porque já não tinham mais ânimo para gerir os seus negócios, a sua empresa, perderam a empresa. A depressão é um mal terrível, além de trazer outras doenças, porque há doenças que vêm como consequência de um estado depressivo. Então, essas pessoas que estão aí no altar, algumas delas, boa parte delas, tentaram suicídio tomando medicações, não é? Como elas falaram, ou se jogaram à frente de um carro, enfim. Muitas delas têm cada uma tem uma história, e muitas delas tentaram tirar a própria vida. Então, são pessoas que viviam amarguradas, tristes, achavam que a vida não tinha sentido, que não valia a pena morrer. Veja quantos. Essas pessoas aí estavam na concentração de fé e milagres, domingo, 9h30, no nosso templo maior. Isso aconteceu no domingo passado. Então eu estou provando para vocês que tem cura, que você pode ficar livre. Porque uma coisa é a pessoa chegar e falar, ó, você pode ficar curado, ó, tem jeito. Ah, mas palavras são só palavras quando não se há comprovação, não é? Mas quando nós falamos e provamos, quem pode argumentar? Quem é que pode dizer que isso é engano? Será que essas pessoas que estão aí no altar estão enganando, estão mentindo? Será que pagamos essas pessoas para subirem aí no altar, para darem testemunhos? Olha, essas pessoas são pessoas idôneas, são pessoas sérias, elas têm família, são pessoas que têm um histórico médico, elas passaram por especialistas, algumas delas, todas curadas e libertas de depressão, e não só de depressão, como eu falei, mas de outros tipos de problemas. Problemas familiares, problemas econômicos. Hoje são pessoas felizes. Eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, será que você não quer também uma mudança para a sua vida? Será que você não quer sair dessa situação na qual você se encontra? Eu sei que quer. Eu vou colocar esse intervalo que fala desse domingo agora, é o domingo, dia 12, em que teremos o grande dia da resposta. Logo após, retornaremos com mais testemunhos. A oração é uma chave poderosa para conquistar os benefícios da fé. Mas muitas pessoas desistem de orar e a situação piora. Se você está a passar por problemas, é neste momento que a oração deve ser intensificada.
Orar continuamente, sem cessar, é o segredo para manter e alimentar os sonhos que a vida anseia. Orar é reconhecer a dependência de Deus e que somente Ele irá responder às suas necessidades. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo encarcerado a igreja se mantinha em constante oração em busca de um livramento. Após a oração, o anjo do Senhor entrou no cárcere, libertou-o das correntes e as portas da cadeia foram abertas. Se você crê neste poder e precisa de respostas, esteja este domingo às 9h30 na concentração de fé e milagres para que as portas sejam abertas na sua vida. Dia da Resposta no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, ou num templo da Universal mais perto de si. Tem jeito para a sua vida e a oração tem poder. A oração tem poder para resolver qualquer situação. A oração tem poder para mudar o seu casamento, para mudar a sua história. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse poder que há na oração. Daqui a pouco, dentro de instantes, eu não sei se você acredita no poder da oração, mas você sabe que a oração é algo que todos os povos do mundo fazem, desde os povos antigos. Você vê que o ser humano tem a necessidade de fazer suas orações, de fazer suas preces, não é? Você já viu histórias de povos que olhavam para o sol e faziam suas preces ao sol como se o sol fosse uma divindade, como se a lua fosse uma divindade, não é? Como se a natureza fosse uma divindade, não é? Então, ao longo da história da humanidade, nós temos relatos das pessoas recorrendo a algo, fazendo suas preces a algo, a alguém, para obter respostas. Porque cada pessoa traz dentro de si esse sentimento religioso, né? As pessoas têm essa necessidade de fazer uma oração porque elas acreditam nas respostas às orações. Imagina, minha amiga, meu amigo, fazer uma oração ao Deus que responde, que é o Deus único, o Deus vivo. Imagina, Jesus disse assim: tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Quer dizer, tudo que nós pedimos a Deus em oração, em o nome de Jesus, Ele faz, Ele realiza. Nós vamos falar sobre esse domingo do grande clamor e dessa semana especial na Universal. Mas antes eu vou conversar por Skype. Nós temos por Skype a Patrícia, que vai conversar conosco, vai falar um pouco da sua história. Coloque, por favor, a Patrícia. Não está no Skype ainda? Ainda não, né? Então, por favor, tão logo esteja, avise-me para que eu possa conversar com a mesma, ok? Então, faça isso. Bem, vamos então a um outro testemunho aqui na nossa programação, um outro depoimento, um outro relato de uma pessoa que também venceu, conquistou, saiu da depressão. E você também vai conseguir. A história da Mariana. Acompanhe. Seu nome? Mariana. A Mariana sofreu com um problema interior, depressão? Sim. Fala do problema. Então, eu tive depressão mais ou menos durante uns 5 anos, onde fora eu até era assim alegre, porque eu queria mostrar que estava bem, mas quando eu chegava a casa eu passava a noite inteira a chorar, a um ponto tal que eu depois não conseguia ir trabalhar, porque passava a noite inteira a chorar e de manhã não me conseguia levantar. Depois tinha muitos pensamentos de me matar e então eu fui seguida numa psiquiatra por indicação de um familiar, que me levou até lá, porque já não sabia o que fazer comigo. E a psiquiatra passou o que para si? Medicamentos para eu dormir. Eu passei uma semana inteira a dormir. E depois que tomou esse remédio, resolveu? Não, eu andava sob efeito de medicação, então a pessoa fica muito mole, aqueles pensamentos ficam mais ou menos leves, mas não desaparecem por completo, porque a pessoa está como se fosse um zumbi, não sabe o que pensa, não sabe o que diz, porque os remédios é como se adormecessem a pessoa. E aí você veio, usou a fé. Como é que você usou a fé? Então, eu cheguei numa sexta-feira e eu fui atendida por um pastor e ele me deu a orientação do que é que eu tinha que fazer. Eu segui conforme ele me indicou, eu obedeci
a vir e a fazer tudo o que ele me orientou a fazer. Cheguei a casa e eu consegui dormir a noite toda sem tomar nenhum remédio. Primeiro sinal, dormiu sem remédio. E dali em diante? Ali em diante foi desaparecendo, aquele vazio que eu sentia, a vontade de chorar já não vinha, os pensamentos de suicídio foram desaparecendo. Totalmente curado? Sim. Livre dos remédios? Sim. Quer morrer? Não, quero viver. Quando a pessoa fica livre da depressão, ela quer viver. Ela quer viver, ela quer vencer, ela quer sair da condição na qual ela se encontra. Não é porque quando a pessoa fica livre da depressão, vem um alívio tão grande, é uma sensação maravilhosa. Nós temos vários pedidos que estão chegando pelo nosso WhatsApp e o pastor Pedro está agora com o pedido da Luísa, não é isso, pastor Pedro? Senhor Bispo, bom dia. Ela diz, bom dia, estou a enfrentar muitos problemas na minha vida, parece que tudo dá errado para mim. E devido a isso, não sinto mais vontade de lutar. Acho que não aguento mais. O melhor seria acabar com tudo. Tenho acompanhado os programas e as histórias das pessoas e até me faz acreditar que é possível mudar. Mas não tenho forças para lutar. Só me apetece estar na cama e esquecer que este mundo horrível existe. A Luísa Martins. Dona Luísa, essa força que está faltando para a senhora já chegou através da fé que se despertou dentro de si. Você veja que você estava completamente desejando a morte e agora você chega a acreditar que há saída. E há realmente. Cada testemunha aqui é a prova disso. Por mais que seja difícil para a senhora, ainda hoje, no mais tardar neste domingo, procure-nos, nós vamos te ajudar, a senhora vai sair dessa situação e esse mesmo mundo que hoje é horrível, que nele a senhora não tem prazer, a senhora vai ter prazer de viver e vai desfrutar da vida. E um dia, assim como a senhora assiste aqui no programa, a senhora vai contar a sua história de superação e ela vai mudar. Eu vou agora conversar com a Patrícia, lá de Santarém. Agora acho que dá para nós conversarmos, não é? Já está normalizado o áudio aí que faltava. Patrícia, bom dia. Bom dia, senhor Bispo. Como vai a senhora? Estou bem, graças a Deus. Fala um pouquinho aí como foram os anos, o tempo que a senhora sofreu com depressão. Nossa, Bispo, eu já era uma jovem nervosa. Eu já vinha de uma família que era tudo pessoas nervosas. Entretanto, quando me casei, eu tinha o meu casamento, era um casamento feliz, mas não conseguia engravidar. Eu tentei engravidar várias vezes e não conseguia. E foi aí que começou a minha depressão. Eu fiquei em casa, comecei a ficar fechada em casa, sozinha, não conseguia trabalhar. Eu chorava muito. Eu fechava-me imensas vezes no meu quarto. Por vezes meu marido queria me levar a sair e eu preferia ficar em casa. Dizia que era melhor ficarmos em casa, descansar, repousar. Só que a verdade é que eu queria estar em casa. Eu não gostava de ouvir barulhos, eu não gostava de nada. Então eu queria engravidar. Pensei, agora eu vou conseguir, agora eu vou mudar. Mas as minhas inseguranças eram maiores. Eu vinha de um casamento, de uma família que meus pais divorciaram-se. A minha mãe era uma má mãe para connosco filhas, porque tratava-nos muito mal, e o meu medo começou. Quando eu engravidei, quando eu tive o meu filho, eu comecei a pôr na cabeça, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu não vou tratar mal o meu filho? Será que eu... O meu medo era ser igual à minha mãe, era esse o meu medo. E foi isso que eu coloquei na cabeça e comecei cada vez a ficar pior. Isso acabou por ter problemas para quê? Para o meu casamento. A minha insegurança era maior. Eu achava que já não era a mulher certa para o meu marido. Eu já não me arranjava. Eu já estava de manhã à noite de pijama em casa. E o meu marido dizia assim, puxa, tu antes pintavas, tu hoje não te pintas, tu hoje já nem te pinteias o cabelo, tu hoje já não te vestes, já não sais à rua. Realmente eu estava assim, eu cada vez estava mais fechada no meu mundo. Era muito triste, muito mesmo. Qualquer coisinha que me diziam, eu rebentava, podia na hora. Eu gritava, eu passava, os meus dias era assim, muito nervosa, sempre. Luísa, de stress constante. Luísa, e os pensamentos... O meu marido tentava muito e foi sempre um grande homem do meu lado
Mas ele não conseguia as minhas expectativas. Eu achava sempre que não era a pessoa certa para ele e os problemas estavam-se a originar. Todos os tipos de problemas estavam a vir sobre a minha vida. Era a minha cabeça, acabei por começar com insónias, depois eu coloquei na minha cabeça que havia ladrões a entrar para a minha casa, então eu precisava às noites acordados para eles não entrarem na minha casa. Tudo estava a chegar a um ponto em que eu já não conseguia, não estava bem comigo mesma, já não era aquela pessoa que eu era no passado. Eu sentia que já não era uma pessoa infeliz, muito triste, muito só, muita solidão, por mais que o meu filho, aqueles momentos bons, aqueles tudo, nada fazia-me passar aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Ok. Patrícia, me ouve bem? Sim. Então, Patrícia, me diga uma coisa, em meio a essa dor, a esse sofrimento, como foi que você ouviu falar da Universal? Foi um convite de alguém? Foi por um programa de TV ou rádio? Como foi? Eu já conhecia o trabalho da Universal há muitos anos, pois a minha família já tinha andado na Universal e foi exatamente através de uma reunião do resgate que eu fui na igreja, fui convidada por a minha cunhada, eu fui na igreja e nesse dia tudo mudou. Nesse dia já senti-me diferente, nesse dia já me senti a paz, a tranquilidade, senti que aquele vazio já não era aquele vazio. No dia em que eu saí da igreja, eu já dormi de noite. Eu estava uma pessoa completamente diferente. Eu sabia que era exatamente aqui que eu tinha que me agarrar, era aqui que era a minha solução. Eu era... Naquele dia foi o melhor dia. Foi muito bom ser mãe, foi. Mas o melhor dia para mim foi aquele dia que eu entrei na Igreja Universal. Sem sombra de dúvida. Muito bom mesmo. Hoje sou uma mulher feliz. Hoje tenho uma família abençoada. Sou mãe de 3 filhos. O meu marido está na obra como eu. Somos um casal feliz e damos o nosso melhor para os nossos filhos. Muita felicidade. Passo para os outros aquilo que eu tenho, que é a alegria de viver. Hoje eu quero viver, hoje eu quero passar a vida, hoje eu quero sorrir, hoje eu quero sair de casa, hoje eu quero passear, hoje eu ganhei vida. Tá certo. Patrícia, obrigado pelo seu testemunho e muitas felicidades, tá? Para a senhora, para a sua família, para os seus 3 filhos. Deus abençoe muito, tá? Obrigado. Muito obrigada, com licença. Bem, minha amiga, meu amigo, você vê, às vezes a depressão, ela pode surgir de uma coisa que aparentemente nem faz sentido, né? No caso, por exemplo, da Patrícia, ela começou a se entristecer pelo facto de não poder se engravidar. Ela queria ter um filho. Então, às vezes, tem pessoas que, por não conseguir realizar um sonho, elas se deixam abalar, se deixam abater, elas ficam tristes por aquilo, principalmente se elas olham para a vida dos outros, não é? Se elas veem que os outros estão conseguindo e ela não. Então ela fica frustrada, porque ela pensa, se outros conseguem, por que eu não posso conseguir? Então ela se sente incapaz. Esse sentimento de incapacitação que o ser humano sente já é ou pode ser considerado como já um princípio, pelo menos, de depressão. Porque a depressão incapacita realmente a pessoa. Mas ela surge já de forma muito discreta. O início é sempre muito discreto. Até que a pessoa, sem perceber, aquilo vai tomando conta dela, vai criando uma proporção, chegando a uma proporção de que ela chega a um ponto que ela não consegue mais se livrar. Ela fica presa àquela situação. É assim que está a sua vida. Casamento destruído, filhos viciados, problemas de saúde, depressão, problemas econômicos. É assim que está a sua vida? Eu quero que você saiba que tem jeito para si. Tem solução para a sua vida. Nós estamos convidando as pessoas para o Domingo da Resposta na Universal. Por que Domingo da Resposta?
Veja bem, você crê no poder da oração? Crê no poder da oração? Veja, nós temos um relato no livro de Atos dos Apóstolos que fala das perseguições movidas na época, aquela época pelos religiosos, e também a igreja sofria com aquelas perseguições. Os apóstolos foram presos, alguns até mortos. No caso do apóstolo Pedro, ele foi lançado numa prisão, conforme diz o texto sagrado. E ele estava, mesmo preso, ele tinha 2 soldados, uma à sua direita e uma à sua esquerda, além do que ele estava algemado. Algemado. E do lado de fora havia outros soldados também, quer dizer, algo assim exagerado. Então você vê que a vida de muitas pessoas está desse jeito, que é exatamente para ela não conseguir sair. Todos aqueles soldados, as correntes que amarravam a Pedro, era exatamente para que ele não tivesse a mínima chance de sair dali. Então, diz o texto sagrado o seguinte, pode abrir para as pessoas em casa poderem acompanhar. Olha só, quando Herodes estava para o fazer comparecer, no caso Pedro, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Mas isso aconteceu porque a igreja estava em oração. Antes disso, diz que a igreja orava por Pedro. Veja só, abre aí na tela esse versículo. Olha só o que diz. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Contínua oração. Ou seja, uma oração incessante. É o que diz a Bíblia, que nós temos que orar sem cessar. Orai sem cessar. A oração produz resultados extraordinários. A oração abre portas fechadas, despedaça correntes. A oração traz respostas para aquele que está aflito, oprimido. A oração muda as situações, circunstâncias. Quando nós fazemos uma oração a Deus, usando o nome de Jesus, as portas se abrem, minha amiga, meu amigo. A oração levanta o caído, fortalece o fraco. Aquilo que você não consegue resolver com a força do seu braço, você já vem lutando há tanto tempo para conseguir sair dessa situação e não conseguiu ainda. A oração tem o poder de mudar essa situação. Sabe por quê? A oração move as mãos de Deus. Ela faz com que Deus venha agir em nosso favor, ou a nosso favor. Deus se manifesta quando existe oração. Nós estamos essa semana em todo o mundo, onde tem uma igreja universal do Reino de Deus, nós temos feito clamor. E as pessoas em casa também têm orado, buscado uma resposta de Deus. E domingo agora vai ser o dia da resposta. Você crê na resposta, minha amiga, meu amigo? Há quanto tempo você espera a solução desse problema? Há quanto tempo você tem buscado sair dessa situação e até então sua vida tem estado de mal a pior? Pois nesse domingo vai ser esse dia da resposta. Você vai entrar em uma universal, mas vai sair de lá com a resposta de Deus para a sua vida. É isso ou não é isso, pastor Pedro? Quer dizer, com certeza, ela vai sair da igreja com a resposta, ela vai sair com a solução do problema. Como o senhor referiu há pouco, tudo que pedir, o Senhor Jesus garantiu isso, quer dizer, tudo, não tem limites. A oração, ela faz mudar já o interior da pessoa no momento e ela abre todas as portas. A oração tem o poder para mudar a sua vida, pode mudar, é a chave. Por isso que você vê aqui, ó, a chave da 7 dias de oração. Nós estamos fazendo esses 7 dias de oração. A oração é a chave que abre portas. Essa é a grande realidade. Quando a pessoa clama a Deus, você não imagina, você que sofre uma luta, uma perseguição, experimenta clamar a Deus para você ver o que vai acontecer. Experimenta. Nós estamos fazendo isso na Universal. Nós vencemos por meio da oração. Nós prevalecemos por meio da oração. Quem clama a Deus, quem ora a Deus, tem as suas respostas. Você vai ter a resposta nesse domingo. Pode se preparar. As correntes vão se despedaçar, pastor Pedro.
pessoa que está presa, acorrentada a uma doença, a um vício, a uma depressão, seja o que for, essa corrente vai se desfazer. O mal, ele é injusto, né? Quer dizer, Pedro estava ali, acorrentado, cercado por todos os lados, e é assim que muitas pessoas estão. Ela não vê uma forma de sair, é algo impossível humanamente falando. Não tinha como Pedro sair daquela prisão. Mas quando Deus fez brilhar a luz, quando Deus mandou o anjo, por causa das orações, o impossível se tornou possível, que é o que vai acontecer domingo. Sem dúvida. Veja só o que aconteceu na vida da senhora Maria Machado, que teve uma depressão profunda e pensava em se matar. Acompanhe. Apareceu-me um problema de saúde muito grave, que eu não sabia como é que havia de resolver, que era... eu sempre fui muito acelerada, estressada e não sei o quê, mas não tinha a parte negativa. E a partir dos 48 anos, tenho agora 55, na altura tinha 48, comecei a não dormir. E depois estava uma semana ou duas aceleradíssima, e depois estava 15 dias de cama. Não levantar a cabeça da almofada, tipo, a médicos diz que era depressão maior. Eu pensava no suicídio, andei a montes de médicos, neurologistas, quanto mais depressivos tomava, pior estava. Comecei-me a perceber que o meu pai também tinha estas fases de cama e não sei o quê, e suicidou-se. Até que cheguei a uma altura disse, basta, não tomo mais nada. E comecei a vir às reuniões, eu já conhecia na IURD. Quando eu comecei a vir à sexta-feira, dia da libertação, e ao domingo, comecei logo a notar. Comecei a dormir melhor, tudo mudou. Eu própria nasci de novo, porque eu era uma pessoa super estressada e era muito emotiva. Eu, qualquer coisa da família, o filho, ou qualquer coisa que eles tivessem, primeiro doía-me a mim. E hoje não. Já me apareceu problemas familiares, poucas, nada de especial, mas que se eu não andasse aqui, isso para mim era um drama. E hoje não foi nada de drama, porque entrega a Deus e Deus resolve, ajuda a resolver e dá-nos forças. Atrás de mim veio o meu marido e veio o meu filho. E nós temos 2 empresas familiares, e então temos prosperado muito. Ainda agora ele foi a uma feira ao Dubai, exportamos para Angola, para Moçambique, e estamos a crescer muito, graças a Deus. A IURD deu-me a cura que os médicos só dão antidepressivos e nós cada vez estamos piores, deu-me a cura e a paz que eu precisava. E deu-me também prosperidade. Hoje sou feliz e tenho 2 netinhas, quero gozar bem, e se não fosse a IURD, hoje já cá estava. A oração é uma chave poderosa para conquistar os benefícios da fé. Mas muitas pessoas desistem de orar e a situação piora. Se você está a passar por problemas, é neste momento que a oração deve ser intensificada. Orar continuamente, sem cessar, é o segredo para manter e alimentar os sonhos que a vida anseia. Orar é reconhecer a dependência de Deus e que somente Ele irá responder às suas necessidades. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo encarcerado, a igreja se mantinha em constante oração em busca de um livramento. Após a oração, o anjo do Senhor entrou no cárcere, libertou-o das correntes e as portas da cadeia foram abertas. Se você crê neste poder e precisa de respostas, esteja este domingo às 9h30 na concentração de fé e milagres para que as portas sejam abertas na sua vida. Dia da resposta no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, ou num templo da Universal mais perto de si. Com certeza, minha amiga, meu amigo, haverá uma resposta para a sua vida. Haverá uma saída para essa situação na qual você se encontra. Então, nesse domingo, tá bom? Traga sua família, traga pessoas aflitas, pessoas que estão com vontade de morrer, com a vida totalmente arrasada. Convida essas pessoas. Pode convidar, porque Deus se manifestará na vida de todos e haverá uma solução para você. Haverá uma saída para si, tá bom? Ou no nosso Templo Maior, que fica na Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas,
ou em uma universal mais perto de si. Entre no nosso site. Entre no nosso site e saiba qual a morada mais próxima. Você vai saber onde tem a universal em toda parte do país. Você vai saber onde tem a universal no norte, no centro do país, no Alentejo, não é? Onde tem a universal no sul, no Algarve, enfim, toda parte de Portugal e também toda a Europa. Você que está nos acompanhar em outros países da Europa, você que nos acompanha na Alemanha, Bélgica, você que está a nos acompanhar na Suíça, ou na Itália, não é? Ou Luxemburgo, enfim, na França, onde quer que você esteja, em outros países, entre também no nosso site. Entre aí, você vai clicar onde tem ali países, vai aparecer a opção para você. Você quer saber as moradas, é só clicar em cima do país que você quer e aí você vai ter as moradas, os endereços para você comparecer a uma universal. Tá bom? Vamos agora realizar a nossa oração? Pega o seu copo com água, o pastor Pedro vai pedir a Deus agora em favor de todos. É momento de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós fazemos o uso deste poder que o Senhor nos concede, que é a oração. Invocamos o Teu nome em favor de todas as pessoas que, independente de religião, se unem a nós e, através desta oração e também deste copo com água que ao Senhor eu apresento e peço que o Senhor consagre, esta pessoa receba a Tua força, ela receba a vida que tem faltado. Que já nesse instante nasça no interior dela a força que ela precisa para chegar até a Tua casa. Nós vimos hoje 2 testemunhos de pessoas que já tinham conhecimento do nosso trabalho, desta obra inspirada pelo Senhor, mas que continuavam sofrendo até o dia que elas decidiram vir. Então, meu Deus, essa pessoa que tem acompanhado o programa, que neste domingo da resposta, às 9h30, ela consiga chegar na Tua casa. Aqueles que estão com dores sejam curados, abençoa esta família, traga a Tua bênção para este lar. É o que nós te pedimos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que creem, bebam da água e recebam a força de Deus. Deus é a resposta para você quando as portas se fecharem nesse mundo. Eu quero dizer a todos que nesta sexta-feira nós teremos o dia de libertação na Universal e ao meio-dia nós teremos uma reunião para ajudar todos os que sofrem com depressão. Ao meio-dia estarei no Templo Maior, nesta sexta-feira, para ajudar todas as pessoas depressivas. Se quer a nossa ajuda, esteja conosco, tá bom? Esteja conosco nesta reunião. E os demais horários também você pode procurar qualquer Universal, nosso Templo Maior ou qualquer Universal. Eu estarei no Templo Maior para te ajudar nesta sexta-feira, meio-dia, e no domingo, pelas 9h30, no dia da resposta, na grande concentração de fé e milagres. A todos um forte abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa.